Olá, meus queridos. Meu nome é Graça, tenho 78 anos e sou de Salvador. A vovó quer saber de onde você está assistindo a este vídeo. Me conta aí nos comentários, porque eu adoro saber até onde minha história pode chegar. Antes de começar este relato, quero pedir um favor muito especial. Se você gosta de histórias de superação e acredita que essas histórias merecem ser contadas, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a vovó a continuar trazendo essas histórias para vocês. Agora, saie, tá aí. Pega um café ou um chá, porque esta história não é fácil, não mesmo, mas eu prometo que vale a pena ouvir até o final. Eu nunca fui uma criança de verdade, pelo menos não da maneira que a maioria das crianças tem o direito de ser. Desde que me lembro, minha vida nunca foi feita de brinquedos, risadas ou histórias antes de dormir. O que eu conhecia era o trabalho, o silêncio e a obediência. Nasci numa família muito grande, numa época em que ter muitos filhos não era uma escolha, mas um destino. O problema era que, numa casa cheia de bocas para alimentar, algumas crianças valiam menos que outras. Eu era uma dessas desde pequena. Entendi que meu lugar não era ao lado dos outros, mas sim em segundo plano, nas sombras. Meu pai era um homem de poucas palavras e minha mãe, uma mulher de olhos sempre cansados. Eles faziam o que podiam, eu acho, mas na minha casa, o que podia ser feito nunca era o bastante. Lembro da primeira vez que senti que minha vida não me pertencia. Eu devia ter uns 5 anos, talvez 6, uma idade em que uma menina deveria estar correndo pelos campos, brincando com bonecas ou aprendendo a ler. Mas a minha realidade era diferente. Acordava antes do sol nascer para ajudar no que fosse necessário. Pegava água, arrumava a casa, cozinhava quando minha mãe não podia. A escola, essa era uma ilusão. Meus irmãos podiam ir, mas para mim, diziam que não havia tempo. Você precisa aprender a ser útil, menina. Minha avó disse. Eu olhava pela janela e via as crianças correndo na estrada, com livros apertados contra o peito, e sentia uma pontada de inveja, mas ninguém se importava com isso. Eu aprendi a ficar calada muito cedo. Em nosso vilarejo não se falava sobre o futuro das meninas, não porque não tivéssemos mas porque ele já estava decidido antes mesmo de nascermos uma menina. Quando Crescia pertencia a outra casa, era assim que as coisas eram. Eu só não sabia que, no meu caso, isso aconteceria tão cedo. E Manuat, vi meu pai conversando com um homem. Ele falava baixo, sério, com os olhos fixos na mesa. Eu não entendia muito bem, mas havia algo naquele tom que me gelou por dentro. Minha mãe ficou em silêncio, o rosto ainda mais pálido que o normal. Meus irmãos não estavam ali. Era como se ninguém soubesse o que estava acontecendo. Só fui entender algumas semanas depois. Quando minha mãe começou a preparar uma mala para mim, você vai para uma casa melhor. Minha filha, era só o que ela dizia. Eu perguntei o que aquilo significava, para onde eu iria, por que não podia ficar, mas as respostas nunca vinham. Apenas olhares longos e palavras que não me diziam nada. Naquela época, eu ainda não entendia que, para algumas famílias, uma filha não era um presente, era uma moeda de troca e eu estava prestes a ser entregue. O dia chegou. Antes que eu pudesse entender o que realmente estava acontecendo, ainda lembro do cheiro daquela manhã, o cheiro da terra úmida depois da chuva, o som das galinhas no quintal,
o vento frio cortando minha pele, tudo parecia igual. Mas algo estava errado. Minha mãe me acordou antes do sol nascer e dessa vez não era para ajudar com as tarefas. Ela já tinha deixado minha roupa separada. Um vestido simples, mas limpo. Meu cabelo estava penteado de um jeito que nunca tinha sido antes, como se estivessem me preparando para algo importante. Mas eu não sabia o que. O silêncio da casa me deu mais medo do que qualquer grito poderia dar. Vem, minha filha. Foi só isso que ela disse, sem olhar nos meus olhos, sem um sorriso. Apenas pegou minha mão e me guiou para fora da casa. Meu pai já estava esperando do lado de fora, ao lado de um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele era grande, com mãos pesadas e um olhar que não demonstrava nada atrás dele. Uma carroça estava pronta. Com um cavalo amarrado, minha mãe apertou minha mão com força. Foi a única coisa que fez antes de me soltar e dar um passo para trás. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Vê como ele. Menina, meu pai disse. A voz dele era firme. Sem espaço para questionamentos, eu queria perguntar para onde eu ia, por quê, por quanto tempo. Mas algo dentro de mim sabia que essas perguntas não teriam resposta. Meu pai nunca aceitava perguntas. O homem pegou minha mala pequena e a jogou na carroça. Vamos, ele disse. Chameu-lhe. Minha mãe deu mais um passo para trás. Meu pai cruzou os braços. Eu percebi que não tinha escolha. Subi na carroça com as pernas trêmulas. Senti a madeira dura sob meu corpo, o cheiro do couro dos arreios do cavalo. Olhei para trás, esperando que minha mãe dissesse alguma coisa, que me chamasse de voltar, que me desse uma razão para não ir. Mas ela apenas abaixou a cabeça. O homem puxou as rédeas do cavalo e a carroça começou a se mover. Foi nesse momento que percebi que aquela casa, que apesar de tudo ainda era meu lar, nunca mais seria minha. A estrada parecia interminável. Eu me agarrei à minha ceia, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam cair. O homem ao meu lado não dizia nada, apenas dirigia a carroça com olhos fixos na estrada. Depois de um tempo, criei coragem para perguntar: para onde estamos indo? Ele demorou para responder e quando respondeu, sua voz era áspera, sem emoção. Para sua nova casa, eu não sabia o que aquilo significava. Nova casa, quem estaria lá? Por que eu tinha que ir? Mas já tinha aprendido que perguntas demais incomodavam os adultos. Então, fiquei em silêncio. As horas passaram e o sol subiu. No céu, minhas mãos suavam de nervoso e meu estômago estava embrulhado. A estrada era longa, cercada de campos abertos e algumas casas distantes. Em algum momento, passamos por uma cidade pequena. As pessoas andavam pelas ruas, comprando pão, conversando, vivendo suas vidas. Eu queria gritar para alguém, pedir ajuda. Mas ajuda para quê? Quem olharia para uma menina sozinha numa carroça e entenderia que algo estava errado? A resposta era: ninguém. Seguimos em frente. O tempo passou. O seu mudou de cor. Meus olhos estavam pesados. Mas eu não queria dormir. O medo me mantinha acordada. O medo do que viria depois. Foi só quando o sol começou a se pôr que finalmente chegamos ao destino. Uma casa grande, muito maior do que a minha, com paredes firmes, uma varanda e um portão de ferro. Ao redor, campos bem cuidados. Era uma casa de gente rica, muito diferente da minha. O homem parou a carroça em frente ao portão. Uma mulher saiu da casa. Ela usava um vestido bonito, o cabelo preso num coque. Caminhava com firmeza, como se tudo ao seu redor pertencesse a ela. Ela parou diante da carroça e olhou para mim. Então é essa
Perguntou. O homem assentiu. A mulher me observou. Por um instante, seus olhos eram frios, avaliadores, como se estivesse examinando algo que tinha acabado de comprar. Pode ser. Menina, minha garganta se fechou. Meu corpo estava congelado. Ela franziu a testa, impaciente. Vamos? Não temos o dia todo. O homem ao meu lado suspirou e me puxou pelo braço. Meus pés tocaram o chão duro e eu me vi diante daquela mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela olhou para mim por mais alguns segundos e então se virou para o homem. O pagamento será feito como combinamos. Eu não entendi o que aquilo significava na hora. Só muito tempo depois, a mulher se virou novamente para mim e disse, com uma voz fria e sem espaço para questionamentos: a partir de agora, está a sua casa. E foi assim que eu fui entregue. Entregue como se fosse um objeto, como se não fosse uma pessoa. Eu não sabia naquele momento, mas aquela porta que se fechava atrás de mim marcava o começo de uma nova vida, uma vida que eu nunca teria escolhido. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo. O som ecoou dentro da casa grande e fria e, por um momento, senti como se estivesse sendo engolida por algo muito maior do que eu. A mulher que me recebeu não me olhou mais. Apenas caminhou para dentro, com passos firmes, como se não precisasse me explicar nada. Venha. Dais? Sem se virar. Eu hesitei por um segundo, ainda parada perto da porta, com meu coração batendo forte. Meu olhar percorreu a sala, que era maior do que toda a minha antiga casa. O chão era limpo e brilhante. Os móveis eram pesados e bem cuidados. O cheiro era diferente, como se nada ali fosse tocado por mãos sujas de terra. Meus pés estavam cobertos de poeira da estrada e, por um instante, senti que não pertencia àquele lugar, mas não havia para onde correr. Então, segui a mulher. Ela me levou por um corredor longo, onde os passos ecoavam alto. À minha direita, uma porta se abriu e outra mulher apareceu. Uma senhora, vestindo um avental, com as mãos manchadas de farinha. Seus olhos se fixaram em mim por um instante e vi algo estranho em sua expressão. Não era curiosidade, não era surpresa, era pena. Meu estômago se apertou. A mulher que me trouxe olhou para a jovem com frieza. Ensine-a o que ela precisa saber. Ordenou. A outra mulher assentiu, sem discutir. A senhora me lançou um último olhar rápido e então desapareceu pelo corredor, sem mais explicações. E foi assim que fui deixada ali. A jovem me guiou até a cozinha, que era tão grande que me perdi por um momento, tentando entender tudo ao meu redor. Paredes brancas, uma mesa longa de madeira, prateleiras cheias de potes e panelas. O cheiro de pão recém-assado enchia o ar, mas eu não sentia fome. Apenas medo. Ela se virou para mim e suspirou. Quantos anos você tem? Perguntou. Recitei 7, talvez 8. Responde, baixinho. Eu não tinha certeza. Minha família nunca foi muito de contar os anos. Ela assentiu devagar, como se já esperasse essa resposta. Você não precisa ter medo, disse depois de um tempo, mas seu tom não era convincente. Minha voz saiu quase como um sussurro. O que eu estou fazendo aqui? Ela olhou para a porta do corredor, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. Depois, baixou a voz. Você mora aqui agora? Foi só isso que disse. Como se isso explicasse. Os dias passaram como um borrão. Desde o primeiro amanhecer naquela casa, aprendi o que significava estar ali. Não era um lugar onde eu era bem-vinda. Era um lugar onde eu precisava ser útil. Meu primeiro dia começou antes do sol nascer. A jovem que me recebeu
Seu nome era Clara. Me acordou antes mesmo que eu pudesse entender onde estava. Levante-se. Você precisa ajudar. Minha cabeça ainda estava pesada de sono. Meus olhos ardendo, mas eu fiz o que ela disse. Porque não parecia haver outra opção. Ela me ensinou a rotina da casa, quem mandava, quem devia ser obedecido, o que podia ser dito e o que devia ser silenciado. A mulher que me trouxe. Seu nome era Dona Amelia. Era a dona da casa. Tudo ali girava ao redor dela. Seu marido, um homem quase sempre ausente, parecia mais uma sombra do que uma presença real. Mas Dona Amelia, ela estava sempre por perto, observando. E quando ela falava, ninguém ousava contestar. Meu lugar foi decidido desde o começo. Eu deveria ajudar Clara com os serviços da casa, limpeza, cozinha, organização. Não importava se meus braços eram pequenos, se minhas pernas doíam, sempre havia algo para ser feito. Primeira vez que tentei descansar sem permissão, Clara me puxou pelo braço com força. Não faça isso. Sussurrou, com os olhos arregalados. Não pare, a menos que te mandem parar. Foi assim que entendi como as coisas funcionavam ali. Eu não era uma hóspede. Eu não era uma filha adotiva. Eu era algo diferente, algo menor, e ninguém parecia achar que isso era errado. Os dias se transformaram em semanas. O tempo perdeu o sentido. Eu fazia tudo o que me mandavam, sem questionar. Meus dedos ficavam feridos de tanto esfregar o chão gelado. Minhas costas doíam de carregar baldes de água. Meus olhos ficavam pesados, mas o sono nunca era suficiente. E ninguém perguntava se eu estava bem, ninguém perguntava nada. A única pessoa que parecia se importar um pouco era Clara, às vezes. Quando Dona Amélia não estava por perto, ela me dava um pedaço de pão escondido, ou deixava que eu descansasse por alguns minutos antes de me chamar de volta ao trabalho, mas ela nunca falava muito, nunca dizia que o que estavam fazendo comigo era errado, porque naquela casa, errado. Era questionar, certo? Era obedecer. E eu estava aprendendo isso da pior maneira possível. Nos primeiros meses naquela casa, aprendi que silêncio era mais valioso do que qualquer palavra. O silêncio me mantinha segura. O silêncio evitava olhares severos. O silêncio impedia perguntas que eu não podia responder. Dona Amélia não gostava de barulho. Se um prato caísse e fizesse um som alto, ela aparecia na cozinha, com um olhar duro, esperando uma explicação. Mas a verdade era que não havia explicações, apenas medo. Meu corpo começou a se moldar à rotina sem que eu percebesse. Acordava antes que o sol tocasse as janelas, comia rápido. Quando comia, e passava o dia me certificando de que não deixaria rastros, porque deixar rastros significava ser notada, e ser notada nunca era algo bom. Na casa onde nasci, mesmo sem muito afeto, pelo menos eu existia. Meu pé me via, minha mãe me via. Meus irmãos sabiam que eu estava lá, mas naquela casa eu era invisível. Ninguém perguntava meu nome. Se precisavam de mim, era apenas menina. E menina não tinha voz. Nos primeiros dias, tentei falar, perguntar quando voltaria para casa, perguntar por que eu estava ali, mas toda vez que tentava, recebia olhares frios ou respostas vazias. Pare de falar e continue trabalhando. Então, aprendi a guardar as palavras dentro de mim. Eu via outras crianças na cidade quando saía para buscar água no poço. Meninas com vestidos coloridos, segurando as mãos das mães, rindo sobre coisas que eu nunca saberia. Algumas pareciam ter a minha idade, mas pareciam viver num mundo diferente do meu. Olhar para elas doía. Me perguntava se minha mãe sentia minha falta, se alguém em casa perguntava onde eu estava. Mas quanto mais o tempo passava, mais a verdade ficava clara. Eu tinha sido esquecida. E uma vez,
Clara tentou me dar um pouco de esperança. Talvez um dia ela te mande de volta. Sussurrou. Enquanto lavávamos roupa no quintal, meu coração pulou no peito. Você acha? Perguntai, tentando não demonstrar o quanto aquelas palavras significavam para mim. Ela olhou para os lados, certificando-se de que ninguém ouvia. Já aconteceu antes? Disse, se fizer tudo certo. Quem sabe? O que ela não precisou dizer era que, se eu não fizesse tudo certo, talvez eu nunca saísse dali, e aquilo foi suficiente para me fazer continuar em silêncio. O tempo passou e eu comecei a perder a conta dos dias. No começo, tentei riscar a madeira da cama onde dormia, contando cada semana. Mas depois de um tempo, parei. Contar os dias me fazia lembrar que eu ainda estava ali, e lembrar era pior. As regras da casa eram simples. Não fale, a menos que seja chamada. Nunca olhe nos olhos de Dona Amélia por muito tempo. Se fizer algo errado, conserte antes que alguém perceba. Sempre esteja pronta para o que precisarem de você. Nunca e jamais. Pergunte sobre ir embora. Seguir essas regras significava menos problemas e eu queria problemas. Não. Então, obedeci. Uma noite, Clara veio até meu quarto, um cômodo pequeno nos fundos da casa, onde as janelas eram trancadas por dentro. Ela carregava um prato com um pedaço de pão e queijo, deixou em cima da cama e ficou em silêncio por um tempo. Você nunca pensou em fugir? A pergunta me pegou de surpresa. Fugir. A palavra soava estranha para mim. Como se pertencesse a outra vida. Mas o que eu responderia é que sim. Que eu sonhava em sair dali todas as noites. Que queria voltar para minha família. Mesmo que eles tivessem me deixado ir sem hesitar. Ela percebeu meu silêncio e suspirou. Se um dia precisar. Raumieto. Eu quis perguntar qual era. Quis me agarrar àquela promessa. Mas quando levantei os olhos, Clara já estava saindo, levando o prato vazio com ela. Eu fiquei ali com o gosto do pão ainda na boca e a sensação de que talvez houvesse uma saída. A vida naquela casa seguia como um relógio bem ajustado. Todos sabiam o que fazer, quando fazer e, principalmente, o que não fazer. Eu já tinha aprendido a andar sem fazer barulho, a respirar devagar, a esconder minha presença. Eu estava me tornando parte do cenário, como uma cadeira ou um tapete, algo que existia, mas não chamava atenção. E, de alguma forma, aquilo fazia os dias passarem sem que eu percebesse, mas havia momentos em que o tempo parecia parar e um desses momentos foi o dia em que percebi que eu não era livre. Foi uma tarde de verão, com o sol alto no céu e o calor sufocante grudando na pele. Eu estava no quintal, lavando lençóis grandes que mal cabiam na tina de madeira. Minha roupa estava molhada, minhas mãos cobertas de sabão. O sol queimava meu rosto e o cansaço pesava nos meus ombros, mas eu não parava. Porque parar sem permissão significava problemas. Então, continuei esfregando, mergulhando o tecido na água, torcendo até que meus dedos dossem. E foi aí que ouvi o som de risadas infantis. Parei por um momento e levantei os olhos. Do outro lado da cerca de ferro que separava a casa dos campos, 3 crianças corriam descalças na grama, jogando alguma brincadeira que eu não conhecia. Elas gritavam, riam alto, sem medo, sem olhar para os lados, sem se preocupar com quem estava vendo. Elas pareciam tão leves. E então, como se sentisse meu olhar, uma das meninas, de cabelo curto e vestido azul, me viu. Nossos olhos se encontraram por um instante. Ela franziu a testa, confusa,
como se tentasse entender quem eu era e por que estava ali, atrás da cerca, lavando lençóis sozinha. E então fez algo que eu não esperava. Ela sorriu para mim. Foi um sorriso pequeno, inocente. Um gesto que parecia tão natural para ela, mas eu não soube o que fazer. Meu primeiro instinto foi desviar o olhar, voltar para o trabalho, como se olhar para aquela menina fosse algo proibido. Mas, por dentro, algo se revirava. Eu e ela éramos quase da mesma idade. Mas por que eu estava aqui? E ela lá? Por que ela podia correr no campo, brincar ao sol, rir alto, enquanto eu precisava abaixar a cabeça e torcer lençóis que nem eram meus? Foi a primeira vez que a pergunta surgiu na minha cabeça de verdade. Por que eu não podia ser como ela? Por que eu não podia correr, brincar, rir sem medo? Por que eu estava ali? E então, como se tivesse lido meus pensamentos, a menina abriu a boca para falar alguma coisa, mas antes que conseguisse, uma voz cortou o ar como uma faca. Menina, eu congelei. Virei devagar e vi Dona Amélia parada na porta da cozinha. Seus olhos estavam fixos em mim, duros como pedra. Eu larguei o lençol na água, meu coração batendo forte. Ela deu um passo para frente. O que você está olhando? Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eu não sabia o que responder, porque eu também não sabia o que estava olhando, ou melhor, sabia, mas não podia dizer. Não podia dizer que estava olhando para uma criança que parecia viver num mundo onde eu não existia. Não podia dizer que, por um momento, tinha sentido uma vontade desesperada de estar fora daquela cerca. Volte ao trabalho. A ordem veio fria, cortando. Eu assenti rápido e abaixei a cabeça, voltando a esfregar o lençol, como se minha vida dependesse disso. Talvez dependesse? A menina do vestido azul não apareceu mais, ou talvez tenha aparecido e eu não tenha olhado, porque depois daquele dia, eu nunca mais me permiti levantar os olhos para além da cerca. Nunca mais deixei meus pensamentos escaparem para o lado de fora, porque agora eu sabia que existia um lado de fora. Ex-abadiço era mais doloroso do que simplesmente aceitar minha realidade. O tempo naquela casa não era medido por dias ou semanas. Era medido pelas tarefas concluídas, pelos horários silenciosos e pelos momentos em que eu deveria sumir para não incomodar. O sol nascia e eu já estava de pé. Dormia tarde, mas não sabia quantas horas realmente descansava. Meus braços estavam sempre cansados, minhas mãos sempre marcadas de esforço. Mas eu nunca questionava, nunca falava, porque ali eu era apenas uma peça do funcionamento daquela casa. E pechas? Não fazem perguntas? O tempo passou e eu comecei a entender melhor o que se esperava de mim. Acordava antes de todo mundo para arrumar a cozinha. Carregar água. Ajudar Clara a preparar o café da manhã. Se sobrasse comida, eu podia pegar um pedaço pequeno. Se não sobrasse, aprende a ignorar a fome. Depois, começava o resto das tarefas. A casa era grande e cada canto precisava ser limpo. O chão deveria brilhar, os móveis deveriam estar impecáveis. Eu varria os corredores longos, passava pano onde me mandavam, lavava o que precisasse ser lavado e, o mais importante de tudo, nunca atrapalhar. Se Dona Amélia estivesse na sala, eu deveria sair antes que ela me visse. Se visitas que agaçam, eu deveria desaparecer. Se alguém perguntasse por mim, eu não existia. Foi assim que aprendi que, para eles, eu era apenas parte da casa, algo que estava ali, mas que nunca deveria ser notado. No começo, tentei contar os dias
Mas depois de um tempo, parei, porque contar os dias fazia parecer que havia um final. E eu não sabia se alguém ainda se lembrava de mim, se minha mãe pensava em mim à noite, se algum dos meus irmãos perguntava onde eu estava, mas eu nunca soube a resposta. Porque a única coisa que me diziam era: essa é sua casa agora. Humanoat. Quando o silêncio já tomava a casa inteira, Clara entrou no quartinho onde eu dormia. Ela carregava um pedaço de pão embrulhado num pano e se sentou ao meu lado. Fazia tempo que ela não falava comigo sem pressa. Sem medo de ser ouvida, ela me olhou nos olhos e suspirou. Você lembra da sua casa? A pergunta me pegou de surpresa. Lembrava. Tentei fechar os olhos e trazer a imagem da minha casa de volta. O cheiro do fogão de lenha, o barulho da minha mãe cortando verduras, as risadas dos meus irmãos antes de dormir. Lembrava do rosto sério do meu pai, das tardes quentes no quintal, do vento soprando a poeira vermelha da estrada, mas, de alguma forma, tudo parecia distante. Como se fosse uma memória que pertencesse a outra pessoa. Eu acho que sim, sussurrai. Clara ficou em silêncio por um momento, olhando para o chão. Eu sei que você quer ir embora, disse baixinho, mas você não pode. Aquela frase me atingiu como uma pedra. Ela não disse que era perigoso. Não disse que eu não devia pensar nisso. Ela disse que eu não podia. Era uma verdade absoluta. E quando ela levantou os olhos para mim, vi algo que nunca tinha visto antes. Não era pena, era tristeza. Tristeza porque ela sabia que um dia também tinha pensado nisso, mas nunca conseguiu sair. E agora me olhava, sabendo que eu também não conseguiria. Depois da Clanoite, Clara evitou tocar no assunto novamente. E eu aprendi a evitar pensar nisso, porque imaginar um jeito de sair era imaginar algo impossível. E o impossível machuca. Então, continuei, acordando, trabalhando, desaparecendo, porque naquela casa o tempo não me pertencia. E quanto mais eu tentava lembrar do tempo antes dela, mais distante ele parecia, como se eu sempre tivesse estado ali, como se sempre fosse estar. As semanas se transformaram em meses, os meses em algo ainda maior, que eu já não conseguia contar. Minha vida era sempre a mesma. Acordava antes do sol, limpava a casa, corregava a água, e eu já tinha... Talvez, se eu tivesse pensado melhor, não teria feito. Mas naquele dia, o medo foi menor do que a vontade de sair. A ideia surgiu quando fui buscar lenha nos fundos da casa. O céu estava limpo. O sol começava a se pôr no horizonte. O ar estava quente. E, por um momento, eu me permiti respirar fundo. Foi então que vi o portão, não o grande de ferro, que dava para a estrada principal. Esse estava sempre trancado, mas um pequeno nos fundos, que levava até os campos. A madeira era velha e, pela primeira vez, notei que uma das tábuas estava solta. Meu coração disparou. Se eu passasse por ali, se eu corresse o suficiente, talvez ninguém percebesse até que fosse tarde demain. Talvez, dessa vez, eu conseguisse. Esperei o momento certo. No fim do dia, quando todos estavam ocupados, quando Dona Amélia já não prestava atenção em mim, fui até o quintal, como se nada estivesse acontecendo, fingi que estava pegando mais lenha. Olhei para os lados, silêncio, meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Então, sem pensar 2 vezes, me aproximei do portão, segurando a tábua solta com as mãos suadas. Ela cedeu com facilidade e, de repente, havia uma passagem, uma chance. Olhei para trás, uma última vez, e corri. Meu corpo era pequeno, mas minhas pernas nunca se moveram tão rápido. A grama alta roçava minha pele.
O vento batia no meu rosto. Meu peito queimava, mas eu não parei. Eu não podia parar. Eu nem sabia para onde estava indo. Só sabia que tinha que ir para longe. Quanto mais corria, mais parecia que a casa estava ficando para trás. E, por um instante, senti algo que há muito tempo não sentia, esperança, mas a esperança não durou, porque logo ouvi uma voz. Não era um grito, não era um chamado. Era algo pior, era um silvo curto e seco, vindo detrás de mim. Meu sangue gelou. Eu sabia o que aquilo significava. Eu sabia que alguém tinha me visto. E antes que eu pudesse correr mais rápido, ouvi passos atrás de mim. E então, uma mão forte segurou meu braço. E eu queria gritar, mas minha voz não saiu. Minha respiração estava descontrolada. Minhas pernas tremiam. E quando olhei para cima, vi os olhos de Clara. Ela me segurava firme, não com raiva, não com brutalidade, mas com desespero, com medo. Você não pode fazer isso. Sussurrou. Os olhos arregalados, ela olhou para trás, certificando-se de que ninguém mais tinha visto. Então, sem dizer mais nada, começou a me puxar de volta. Eu tentei resistir. Tentei dizer alguma coisa, mas minha garganta estava seca. E quando percebi, já estávamos de volta ao portão. Ela empurrou a tábua solta de volta no lugar, escondendo a passagem. Então, se virou para mim. Se alguém souber disso, ela não completou a frase, mas não precisava. E o entende, porque, por um momento, eu vi nos olhos dela o que ela estava tentando me dizer. Ela não estava preocupada com o que fariam comigo, ela estava preocupada com o que fariam com ela por ter me deixado escapar. E foi ali que eu entendi. Eu não estava sozinha naquela prisão. Clara também não era livre. E talvez nenhuma de nós jamais seria. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou. Eu não tentei mais fugir, não porque não quisesse, mas porque agora eu sabia a verdade. Eu não tinha para onde ir. Se corresse para ir para a estrada, quem me ajudaria? Eu não tinha dinheiro, não sabia para onde seguir. Não sabia se minha família sequer pensava em mim. E pior que isso, eu não queria que Clara fosse punida. Porque se eu tivesse conseguido escapar, Dona Amélia teria colocado a culpa nela. E eu não sabia o que isso significaria para ela, mas Clara sabia. E foi por isso que, quando voltou comigo para dentro da casa naquela noite, ela não me olhou mais da mesma forma. Havia algo diferente nos olhos dela, algo que me fez perceber que eu não era a única que já tinha tentado fugir e que ela já sabia como aquela história terminaria. Os dias seguintes foram um borrão. Eu trabalhava, comia, quando deixavam, dormia pouco. Evitava falar. Se antes eu ainda tentava imaginar um jeito de sair, agora eu já não me permitia mais. Porque toda vez que meu pensamento fugia para isso, eu lembrava dos olhos de Clara naquela noite, lembrava do medo, do desespero, e eu entendia que não importava o que eu fizesse, o mundo ao meu redor não ia mudar. Eu sempre seria a menina que pertencia àquela casa, e o pior de tudo era que, pela primeira vez, comecei a aceitar isso. Uma tarde, enquanto esfregava o chão da cozinha, Clara apareceu. Ela estava diferente. Geralmente mantinha a postura rígida, os olhos sempre alertas, a expressão séria, mas, e naquele dia, parecia cansada. Ela parou perto de mim e ficou olhando por um tempo, e eu continuei esfregando, sem levantar a cabeça, até que ela disse algo que me fez parar. Você ainda pensa em ir embora? Minha mão parou no pano molhado. E eu queria mentir. Queria dizer que não, mas as palavras não saíram. E ela entendeu, suspirou e se sentou no banco ao lado. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo apenas o barulho da água no balde, os passos distantes de Dona Amélia pela casa. Então, depois de um tempo, Clara murmurou algo que eu quase não ouvi.
Às vezes, eu ainda penso. Meu coração apertou. Levantei os olhos e vi que ela não olhava para mim. Ela olhava para fora, para além da janela, onde o sol começava a se pôr. Mas já aceitei que isso nunca vai acontecer. Havia peso na voz dela e, pela primeira vez, percebi algo que nunca tinha pensado antes. Se eu achava que minha vida era difícil, a dela era ainda pior. Porque eu ainda tinha o sonho de sair. Ela já nem tinha isso mais. E essa foi a parte que mais doeu. Depois daquela conversar, comecei a observar Clara de um jeito diferente. Comecei a perceber coisas que antes não via. O jeito como ela sempre andava de cabeça baixa. O jeito como ela nunca sorria. O jeito como, quando achava que ninguém estava olhando, seus ombros caíam, como se ela carregasse o peso do mundo inteiro nas costas. Ela nunca falava sobre o passado, nunca falava sobre o futuro e, diferente de mim, nunca falava sobre sair daquela casa. Porque Clara já tinha desistido e isso me fez pensar. Será que, se eu ficasse ali tempo suficiente, eu também desistiria? Será que um dia eu pararia de olhar para a estrada e imaginar para onde ela poderia me levar? Será que, como Clara, eu também deixaria de sonhar? A resposta me assustou, porque, no fundo, eu já sentia isso acontecendo. Já sentia que, a cada dia que passava, minha esperança se tornava menor. E o dia em que eu parasse de sonhar com a liberdade seria o dia em que eu realmente pertenceria àquela casa. E isso eu não podia deixar acontecer, mas, naquele momento, eu não via como impedir. Os dias seguiam iguais, mas, dentro de mim, algo começava a mudar. Depois da conversa com Clara, eu não conseguia mais ignorar o que sentia. Eu estava ali há tempo suficiente para entender que algumas pessoas nunca saíam daquela casa. Mas será que eu seria uma delas? Será que, se esperasse demais, eu também desistiria de tentar? Eu não sabia a resposta, mas sabia que não queria descobrir. Foi numa tarde qualquer, enquanto eu lavava os pratos da cozinha, que algo aconteceu. Eu estava distraída, concentrada em tirar a gordura de uma panela grande, quando ouvi vozes na sala ao lado. Eram vozes diferentes, visitantes, o que não era comum naquela casa. Meu coração acelerou, não porque eu estivesse esperando algo, mas porque, por um instante, me lembrei de que havia um mundo lá fora. Um mundo onde as pessoas falavam livremente Rayam. Conversavam sobre assuntos que eu não conhecia e eu não fazia parte dele. Minha curiosidade foi maior do que meu medo. Então, mesmo sabendo que não devia, me aproximei devagar da porta da cozinha e espreitei pelo canto. Na sala, sentados no sofá, estavam um homem e uma mulher que eu nunca tinha visto antes. E, entre eles, uma menina. Ela não devia ser muito mais velha do que eu. Talvez 10 anos, talvez menos. Mas havia algo nela que me prendeu a atenção. Ela estava bem vestida, com um laço no cabelo e sapatos brilhantes. Ela ria enquanto segurava um pedaço de pão. E seus pais pareciam felizes ao vê-la falar. Mas o que realmente me marcou foi o jeito como ela olhava para Dona Amélia, sem medo, sem hesitação. Ela olhava como se fosse alguém comum. E, naquele momento, eu percebi algo. As pessoas de fora não sabiam o que acontecia ali dentro. Para o mundo, aquela casa era apenas uma casa normal. Dona Amélia era apenas uma senhora respeitável e eu não existia. Minha respiração ficou pesada. Eu queria correr dali, me esconder, fingir que não tinha visto nada. Mas, então, a menina fez algo que me pegou de surpresa.
Ela olhou diretamente para mim e o congelei. Por um segundo, achei que ela fosse desviar o olhar, como todas as outras crianças faziam, mas não. Ela franziu a testa, curiosa, e, antes que eu pudesse sair dali, ela apontou para mim e perguntou: quem é aquela menina? O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido. O homem e a mulher olharam na minha direção. E Dona Amélia, eu vi a sombra passar pelos olhos dela. Ela sorriu, mas foi um sorriso tenso. Ela olhou para mim e eu soube que minha presença ali tinha sido um erro, mas não havia mais como voltar atrás. É apenas uma ajudante. O jeito como ela disse, apenas, fez meu peito apertar. A mulher assentiu e voltou a conversar, mas a menina continuou me olhando, como se soubesse que havia algo de errado. E foi nesse momento que algo dentro de mim despertou, porque, pela primeira vez, alguém de fora tinha me visto. Aquilo significava que talvez ainda houvesse uma chance para mim. Eu só precisava descobrir como, depois daquele dia, eu não consegui mais parar de pensar na menina. Por que ela me olhou daquele jeito? Será que percebeu que eu não era como os outros ali? Será que em algum momento, depois que foi embora, ela perguntou sobre mim? Eu nunca saberia a resposta. Mas uma coisa eu sabia: aquele momento foi a primeira rachadura na parede invisível que me mantinha presa naquela casa. E quando há uma rachadura, basta um empurrão certo para que tudo desmorone. As semanas passaram e algo dentro de mim estava diferente. Antes, eu evitava ser vista. Agora, comecei a observar mais os horários de Dona Amélia, os caminhos que Clara fazia pela casa, quem entrava e saía, e principalmente onde estavam as portas abertas, porque agora, mais do que nunca, eu sabia que não podia continuar ali. Eu só precisava de uma chance. Foi numa manhã cinzenta que a oportunidade surgiu. Dona Amélia estava recebendo mais uma visita. Outra mulher, dessas que falavam alto e gostavam de contar histórias longas enquanto elas conversavam na sala. Clara me mandou buscar um pano no quarto de hóspedes no andar de cima. Subi rápido, sem chamar atenção, mas ao chegar no corredor do segundo andar, algo me fez parar. A porta do escritório de Dona Amélia estava entreaberta. Era um detalhe pequeno, mas, para mim, parecia um aviso, uma chance, e eu não podia ignorar. Meu coração acelerou. Olhei para os lados, certificando-me de que ninguém estava por perto. Então, com o coração na garganta, empurrei a porta devagar. Era um cômodo diferente do resto da casa. Poucas pessoas entravam ali. E eu sabia, porque nunca precisei limpar aquele lugar. A mesa grande de madeira ocupava o centro da sala. Papéis estavam espalhados por cima. Havia estantes cheias de livros, gavetas fechadas, e no fundo da sala, sobre uma cadeira, um casaco pendurado. Me aproximei devagar, sentindo minhas mãos suadas. Foi então que vi, no bolso do casaco, havia uma chave pequena, prateada. Reluzindo sob a luz fraca da janela, meu coração disparou. O que aquela chave abria o portão dos fundos a algum armário? Eu não sabia, mas sabia que qualquer coisa que estivesse trancada podia ser minha saída. Minha respiração estava rápida. Minha mente gritava para eu sair dali antes que fosse tarde. Mas meus dedos já estavam se movendo por conta própria. Antes que pudesse hesitar, segurei a chave e a puxei do bolso. Ela era fria e lisa nas minhas mãos pequenas. Guardei rápido dentro da minha saia, engolindo em seco. Então saí do escritório com passos apressados, coração batendo
forte e a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha uma chance. A chave pesava no meu bolso, como se tivesse vida própria. Nos dias seguintes, cada vez que me movia, sentia o metal frio contra a pele. Um lembrete constante de que eu tinha uma escolha, mas não sabia quando ou como usá-la. Se tentasse sair no meio do dia, alguém veria se esperasse muito tempo. Poderiam notar a falta da chave. Eu precisava ser rápida, precisa ser esperta. E, acima de tudo, precisava ser corajosa. Mas coragem não é algo que aparece de repente. Coragem é o que sobra quando não há mais opção. E minha opção desapareceu na noite em que tudo mudou. Naquela noite, a casa estava em silêncio. O vento frio soprava do lado de fora, fazendo as janelas rangerem baixinho. Eu estava deitada na minha cama estreita, mas meus olhos estavam abertos, porque nos últimos dias o sono não vinha mais. Minha mente só pensava em uma coisa: quando fugir. E então, como se o universo tivesse me dado a resposta, ouvi o barulho. Passos baixos, cuidadosos. Descendo as escadas devagar, meu coração acelerou. Na casa, só Clara. E eu dormíamos nos quartos do fundo, os outros dormiam no andar de cima. Então, quem estava acordado, sentei devagar, segurando a respiração. E então, quando olhei para a porta entreaberta, vi, Clara, ela andava no escuro, os pés descalços deslizando pelo chão, mas o que me chamou a atenção não foi o jeito como ela caminhava, foi o fato de que ela segurava um embrulho contra o peito, como se estivesse se preparando para ir embora. Minha mente girou, ela ia fugir. Era isso. Ela finalmente tinha tomado coragem. Se sim, essa era a minha única chance de não fugir sozinha. Eu não podia hesitar. Levantei da cama sem fazer barulho e segui para a porta. Clara já estava abrindo a porta dos fundos. Minha voz saiu num sussurro urgente. Clara, ela congelou? Eu vi seus ombros se enrijecerem, mas ela não se virou. Clara, me levar com você. Meu coração estava na garganta. Ela ficou parada por um tempo, sem se mover. E então, num tom que quebrou algo dentro de mim, ela sussurrou: eu não estou fugindo. Minha mente levou um segundo para entender. E então, uma sensação estranha tomou conta do meu peito. Não era medo, não era raiva, era desespero, porque eu entendi. Ela não estava tentando escapar, ela estava desistindo. O silêncio entre nós foi longo e sufocante. Quando ela finalmente se virou, seus olhos estavam cheios de algo que eu não conseguia decifrar, mas seu rosto dizia tudo. Ela já não acreditava mais na liberdade, não acreditava mais que era possível. Ela aceitou que aquele era o destino dela. Eu vi, naquele instante, quem eu poderia me tornar se continuasse ali. Se eu ficasse tempo suficiente, talvez também aceitasse, talvez um dia eu também desistisse. Isso não podia acontecer. Então, antes que o medo me paralisasse, antes que eu mesma me convencesse de que não havia saída, tomei minha decisão e vou sair daqui. Clara me olhou como se eu tivesse falado algo impossível, mas eu não esperei resposta. Antes que qualquer coisa pudesse me impedir, saí correndo. Minhas pernas se moviam rápido, mais rápido do que jamais tinham se movido antes. Corri pelo corredor, passei pela cozinha e alcancei a porta lateral. Minhas mãos suadas tremiam enquanto eu puxava a chave do bolso e tentava encaixá-la na fechadura. Atrás de mim, Clara sussurrou num tom quase desesperado: você não pode fazer isso. Mas eu não podia ouvir. Eu só podia ouvir o som do meu próprio coração batendo. A chave girou, a tranca te deu. E antes que Clara dissesse mais alguma coisa,
Antes que alguém acordasse, eu abri a porta e corri. Corri para longe daquela casa. Para longe da vida que não era minha. Corri chamou para trás e dessa vez ninguém me impediu. O ar frio da noite bateu no meu rosto no momento em que meus pés tocaram o chão de fora. Por um instante, congelei. O mundo parecia tão grande ali fora, tão diferente. O céu aberto acima de mim, as árvores balançando ao vento, o cheiro da terra úmida depois da chuva. Por tanto tempo, tudo que eu conhecia era aquela casa, aqueles corredores apertados, aquelas janelas que mostravam o mundo, mas nunca me deixavam tocá-lo. E agora, pela primeira vez, eu estava livre. Mas eu não podia parar para sentir isso. Eu tinha que correr antes que alguém percebesse, antes que a porta se fechasse para sempre. Minhas pernas se moveram sem pensar. Corri pelo gramado molhado, passando pela lateral da casa, indo na direção oposta ao portão principal. Eu não sabia para onde ir, só sabia que não podia ficar ali. Minha respiração estava rápida, meus pés descalços pisavam em pedras e galhos, mas eu não sentia dor. A única coisa que eu sentia era urgência. Eu precisava sair daquele lugar e rápido. Quando alcancei a cerca dos fundos, meu coração disparou. Ela era alta, feita de madeira forte, mas eu sabia que havia um ponto onde as tábuas estavam soltas, onde, meses antes, eu tentei fugir pela primeira vez, onde Clara me impediu. Mas agora, Clara não estava ali para me segurar. Agora, era só eu e a minha liberdade. Meus dedos agarraram a madeira áspera. O medo ameaçava tomar conta, mas eu ignorei. Não havia mais tempo para ter medo. Com um impulso, coloquei um pé na cerca, depois o outro. Minha mão encontrou apoio na parte mais alta e então, antes que qualquer voz me chamasse, antes que qualquer luz se acendesse atrás de mim, saltei. O chão parecia diferente do outro lado, como se, só por estar ali, eu já não fosse mais a mesma pessoa. O campo à minha frente era escuro, cheio de sombras e silêncios desconhecidos, mas eu não hesitei. E corri como nunca antes, e dessa vez ninguém me puxou de voltar. As primeiras horas foram um borrão. Eu corri até minhas pernas não aguentarem mais, até meu peito doer de tanto ar que precisei puxar, até minhas mãos estarem sujas de terra, de tanto me apoiar no chão. Quando tropeçava, eu não sabia para onde estava indo, mas isso não importava. O que importava era que eu estava indo, que, pela primeira vez, eu tinha uma direção, e essa direção era longe daquele lugar. O sol começou a nascer quando meus pés finalmente cederam. Me joguei no chão, respirando pesado, sentindo o calor fraco da manhã tocar minha pele gelada. O silêncio ao meu redor era diferente. Não era o silêncio rígido daquela casa. Era um silêncio de liberdade. De um mundo onde eu não precisava esconder minha respiração, nem calcular cada passo, e foi só ali, no meio do campo aberto, que eu finalmente percebi. Eu saí. Eu não era mais prisioneira daquela casa. Eu não era mais apenas a menina que pertencia a alguém. E eu pertencia a mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri. O sol subia devagar no céu, tingindo as nuvens de tons dourados e rosados. Eu estava deitada na grama fria, meu peito subindo e descendo rapidamente, tentando recuperar o fôlego. Meu corpo doía, meus pés estavam machucados, cobertos de terra e pequenas feridas dos galhos que cortei na fuga, mas, pela primeira vez, eu não sentia medo. Só uma coisa dominava meu coração: liberdade. Eu queria fechar os olhos e descansar, mas não podia. Eu ainda não estava salvo. Eu ainda precisava seguir em frente. Quando me levantei, senti minhas pernas fracas,
Tremendo pelo esforço da noite, olhei ao redor, atrás de mim. A casa já não era visível. As árvores e a névoa da manhã escondiam qualquer rastro da minha antiga vida. Eu estava sozinha no mundo. E agora? Para onde eu iria? A estrada de terra à minha frente seguia em direção ao desconhecido, mas o desconhecido era melhor do que tudo que eu já tinha vivido. Então, mesmo com o corpo exausto, dei meu primeiro passo. Depois outro. Cada passo era uma promessa silenciosa. Eu nunca mais voltaria, nunca mais deixaria que alguém decidisse meu destino. Agora, a minha vida era... Depois de algum tempo, caminhando, vi ao longe um vilarejo. Casas pequenas, ruas de terra. Algumas carroças passando devagar, meu coração bateu forte. Pessoas que não sabiam quem eu era, pessoas que talvez pudessem me ajudar. Mas como eu não tinha nada comigo, nenhum dinheiro, nenhuma explicação, se perguntassem de onde eu vinha, o que eu diria? A verdade. Não. Ninguém acreditaria, ninguém se importaria. Eu precisava ser esperta, eu precisava pensar, mas meu estômago roncava e meu corpo pedia descanso. Então, mesmo sem um plano, continuei andando. O vilarejo era simples, mas movimentado. Vi uma senhora vendendo pães numa barraca de madeira. O cheiro era quente, reconfortante. Meu estômago revirou de fome. Me aproximei devagar, tentando ignorar o medo dentro de mim. Está com fome, menina? A voz da mulher era gentil. Levantei o olhar e encontrei olhos bondosos. Engoli em seco e assenti. Ela pegou um pão e estendeu para mim. Pegue. Hesitei. Eu não tenho dinheiro. Ela sorriu. Está tudo bem. Pode pegar? Minhas mãos sujas tremeram enquanto seguravam o pão. Dei a primeira mordida devagar, sentindo o gosto macio e quente na boca. Era a melhor coisa que eu já tinha provado. E naquele momento, soube que ainda havia pessoas boas no mundo. Depois disso, continuei andando. Continuei vivendo a cada dia um novo passo, uma nova chance. Com o tempo, encontrei mais pessoas como aquela mulher, pessoas que me ajudaram, pessoas que me ensinaram que eu não era um objeto, eu era uma pessoa, eu tinha valor, eu tinha voz e nunca mais deixaria ninguém me tirar isso. Rod, olhando para trás, vejo o quanto fui forte, o quanto aquela menina que um dia viveu atrás da cerca aprendeu a lutar e percebo que, apesar de tudo, eu sobrevivi. E sobreviver foi meu maior ato de resistência, porque, no fim, eu não era apenas a menina que foi vendida. Eu era a menina que escapou, a menina que lutou, a menina que se tornou livre. Essa é a minha história. Se você assistiu até aqui, quero pedir uma coisa: curta este vídeo e se inscreva no canal, porque histórias como a minha precisam ser contadas, porque ninguém merece passar pelo que eu passei e, acima de tudo, porque cada pessoa que ouve esta história pode ajudar a mudar o mundo. Obrigada por me ouvir. Lambros, nunca deixe ninguém roubar sua liberdade. Qual a sua resposta? Será muita coisa. É aqui. Esta situação é uma empresa. Ouvez-vous claquerer? Vous me ouvir? Você sabe que é um pedaço. Vous te dar meu nome? Oisai? Ouvez-vous Johnny?